Estimados irmãos e irmãs na fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a mensagem de hoje ela está baseada no texto do Evangelho de Mateus, no capítulo 1, aonde destacamos os versículos 22 e 23, que diz assim: Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Que assim o nosso Deus, Espírito Santo, nos ilumine neste momento que nós queremos meditar nestas palavras. Amém. Estimados irmãos e irmãs, nós, neste momento, vamos fazer, na realidade, uma regressiva, voltar ao início do ano de 2022. Hoje, que eu poderia dizer que é a minha última mensagem nesta igreja para o ano de 2022, eu gostaria de que a gente lembrasse como iniciamos também este ano. Na primeira mensagem do ano de 2022, eu fiz uma pergunta para os que aqui estavam na igreja naquele dia. Eu fiz a seguinte pergunta: quais são as tuas metas, quais são os teus objetivos para o ano de 2022? Não sei se todos vocês estavam aqui, se alguém estava ou não estava, mas todo início e final de ano é importante nós, muitas vezes, estabelecermos metas para o ano que virá. No início deste ano, eu desafiei os que estavam aqui presentes naquele dia para que traçassem metas, traçassem objetivos para este ano. Fossem objetivos pessoais, objetivos com relação ao trabalho, objetivos com relação à família e também objetivos com relação à fé, com relação à nossa vida religiosa. É importante nós termos objetivos, nós termos metas. Por quê? Naquela mensagem eu disse o seguinte: quem não tem um objetivo, não sabe aonde quer chegar, não tem uma meta, essa pessoa, para ela qualquer caminho serve. Uma pessoa que não tem metas, não tem objetivos, para ela qualquer coisa serve. E também disse aquele dia que é como uma música conhecida de muitos, que a parte principal é assim: deixa a vida me levar, vida leva eu. Para muitos a vida é assim: deixa a vida, as coisas do mundo deixa levar, deixa acontecer. Sem metas, sem objetivos firmados, a nossa vida é assim. Nós andamos meio que perdidos, meio que sem rumo. E aí eu faço a pergunta novamente: vocês traçaram objetivos no início deste ano? Coisas que vocês gostariam de ter realizado durante o ano de 2022? Vocês conseguiram cumprir aquilo que aqui propuseram? Se não fizeram, tudo bem. Eu lembro que eu fiz isso. Eu tracei alguns objetivos para a minha vida. Algumas coisas que eu gostaria de fazer. Alguns objetivos com relação à igreja. Alguns trabalhos que gostaria de iniciar. Até mesmo, por exemplo, a escola bíblica, né, foi um objetivo que eu escrevi. Esse ano, se tudo der certo, em 2022 nós vamos iniciar um trabalho de escola bíblica. E assim aconteceu. Conseguimos iniciar. Outros objetivos também, com relação ao meu trabalho, com relação à igreja, obviamente,
era de retornar às atividades que haviam sido paradas devido ao coronavírus, ao Covid, nos anos de 2020 e 2021. E assim a gente conseguiu. Porém, outros objetivos que tracei, infelizmente não consegui. Gostaria de, por exemplo, ter entrado numa academia. Foi lá, escrevi lá no objetivo. Porém, não fiz. Né? Mas continuei fazendo os meus exercícios físicos, que é importante para manter também a saúde em dia. E assim, alguns outros objetivos eu consegui cumprir e outros não. Mas é bom nós estabelecermos metas, é bom nós estabelecermos objetivos. E eu convido novamente vocês, que estão aí sentados, a que vocês façam isso nesse final de ano, para o ano de 2023 ou até mais para frente. Estabeleçam metas, objetivos, coisas que vocês querem. Por quê? Como eu disse, quando a gente não tem um objetivo, quando a gente não sabe onde quer chegar, a gente vive a vida como se fosse aquela música. Deixa a vida me levar, vida leva eu, aconteça o que acontecer. Mas é importante termos objetivos e escrevermos esses objetivos em algum lugar que seja bem visível, para que a gente olhe para aqueles objetivos e diga, eu vou tentar cumprir. Seja um objetivo de trabalho, né? Eu gostaria de conseguir aumentar talvez o meu trabalho, eu gostaria talvez de aumentar o meu contato com as minhas famílias, meus familiares, meus amigos. Talvez neste ano de 2022 eu trabalhei demais e não consegui dar tanta atenção para minha família. Talvez no ano de 2023 eu gostaria de fazer uma viagem para algum lugar. É bom traçarmos objetivos, termos metas. Assim também, os textos de hoje, eles também falam de um objetivo, de uma meta. Só que não era um objetivo, uma meta de um ser humano. Era o objetivo de Deus, a missão de Deus. Qual é o objetivo, poderíamos dizer assim, maior que Deus tem? O que será que Deus mais quer? Qual é a sua maior vontade? Qual é o seu maior desejo? Qual é o seu maior objetivo? Eu espero que todos vocês saibam, né, que é o de salvar a humanidade pecadora. De salvar a todas as pessoas. Esse é o objetivo que Deus tem. E os objetivos de Deus, a missão de Deus, ela se cumpre. Missão dada é missão cumprida. E assim, Deus ele estabelece desde o Antigo Testamento uma missão, um objetivo, uma meta. No Antigo Testamento, ele diz que enviaria um Messias, um descendente de Davi, um Salvador, um libertador, para salvar a humanidade dos pecados, para trazer restauração para o povo de Israel. E este objetivo esta meta, vamos dizer assim, este objetivo lançado por Deus é registrado por diversos profetas. E como eu disse hoje, um dos principais profetas que falam a respeito da vinda do Messias é o profeta Isaías. E na leitura do Antigo Testamento de hoje, lá em Isaías 7, nós vemos uma das principais profecias, um dos principais objetivos que Deus tinha traçado, que era a vinda do Messias, do descendente de Davi,
através da Virgem. Lá em Isaías 7, no versículo de número 14, está escrito assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Então Deus traça o seu objetivo, dizendo que o seu filho nasceria de uma virgem. E isto acontece. E nós vemos na leitura do Evangelho de hoje isto. Lá em Mateus, no capítulo 1, a partir do versículo 18, diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, noiva de José, sem que tivessem antes coabitado, Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Vejam, Deus então escolhe uma virgem. E a escolhida, a favorecida foi Maria. Só que ao mesmo tempo onde ela foi agraciada por ser mãe do Salvador, por ela ser usada como um instrumento de Deus para cumprir a sua missão, para Deus cumprir o seu objetivo, mesmo ela tendo sido usada como instrumento e ter sido agraciada, neste momento ela ganha uma grande responsabilidade e não somente isso, mas um grande problema. Por quê? Porque esta Virgem Maria já era noiva. E era noiva de José, com o qual, então, eles tinham um casamento, um noivado já contratado. E como, então, Maria iria contar agora para José que de uma hora para outra ela estava grávida? Vocês já imaginaram essa cena? Vocês já imaginaram Maria chegando para José e contando: estou grávida? E José: ué, mas como? Ah não, foi o Espírito Santo, foi ele que veio. E agora eu estou grávida. Será que foi assim? Acho que não. Maria muito provavelmente deve ter tido medo de contar para José. Claro, nós não sabemos, porque a Bíblia não diz. Não sabemos nem se foi Maria que contou para José, mas José ficou sabendo. Por isso diz no versículo 19 que José, seu esposo, sendo justo, não a querendo infamar, difamar, resolveu deixá-la secretamente. Ou seja, José ficou sabendo, e agora para José também tinha um problema. E agora o que eu faço? Minha esposa está grávida, ela está dizendo que é pelo Espírito Santo, mas como é que eu vou acreditar nisso? Como é que eu vou acreditar? Pensem, se coloquem no lugar de José. Uma moça aparecendo grávida, dizendo que o filho é de outro, mas não de outro, o filho é de Deus. Ele deve ter achado que Maria estava mentindo, provavelmente. Mas a Bíblia diz que José era justo. José fazia aquilo que era correto, aquilo que era direito. E por isso ele pensou muito bem antes de tomar uma decisão. Ele tinha duas opções. Ele podia simplesmente chegar e dizer assim: não, Maria me traiu, adulterou com outro. Só que, se ele falasse isso, Maria, muito provavelmente, pelas leis da época, ela seria apedrejada. Mas, então, José pensou o seguinte, sendo um homem justo, direito, ele pensou: não, acho que vou anular o contrato de casamento, anular o noivado, e vou simplesmente dizer que não quero mais casar com Maria.
aí não teria problema. Mas vejam, enquanto eles tinham um problema que o próprio Deus tinha dado para eles dois resolverem, o próprio Deus apresenta uma solução. E aí, enquanto José estava pensando nisso, apareceu um anjo do Senhor em sonho a ele, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então José, enquanto pensava no assunto, em sonho ele recebe a visão do anjo que vem até ele, dizendo que o filho de Maria, o filho realmente que Maria estava esperando era do Espírito Santo, era o filho de Deus. E que este filho seria o Salvador, seria o libertador. E por isso o nome dele é Jesus, né? O nome Jesus significa Salvador, libertador, porque ele viria para salvar o seu povo dos pecados. E José teve mais certeza ainda quando o anjo lembrou a ele da profecia do profeta Isaías, que o filho que a virgem conceberia, daria à luz um filho, e ele seria chamado pelo nome de Emanuel. Ou seja, a virgem conceberia o Filho de Deus, não somente o Filho de Deus, mas o próprio Deus, né? Porque é o Deus conosco, o Emanuel que se torna um ser humano. Então, José, sendo um homem justo, sendo um homem direito, sendo usado pelo próprio Deus, ele cumpre, ele se casa com Maria e a recebe como a sua esposa. E depois, então, do nascimento, no 8º dia, levaram Jesus para ser circuncidado e depois colocaram nele, então, o nome de Jesus, o Salvador. Assim Deus cumpre aquilo que tinha prometido. Mas essa é apenas uma das promessas feitas a respeito da vinda do Messias. Temos diversas outras profecias a respeito de Jesus, vários outros objetivos que Deus tinha traçado para Jesus, e todos eles se cumprem. Quando, lá no texto do profeta, me fugiu agora o nome do profeta, mas diz que o menino nasceria na pequena cidade de Belém. Acho que é profeta Miqueias, mas pode ser que esteja enganado. O Filho de Deus nasceria na pequena cidade de Belém. O rei prometido nasceria em Belém. E assim aconteceu. O Messias prometido seria um descendente do rei Davi, ou seja, seria da linhagem de Davi. E isso acontece quando Deus escolhe José para ser o pai adotivo de Jesus. E isso o anjo confirma quando chega para ele em sonho e diz: José, descendente de Davi, ou filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa. As profecias e os objetivos de Deus estão sendo cumpridos. Deus traçou isso e Ele mesmo está cumprindo. Nós podemos também saber disso, né, até mesmo no próprio texto aqui de Mateus, aonde fala a genealogia de Jesus Cristo
né? Desde Abraão até Davi, e daí depois de Davi até José. Deus cumpre aquilo que promete. Também através do profeta Isaías, ele diz que esse Messias, lá no capítulo 53, veio ao mundo e se tornaria o servo de Deus, que se sacrificaria pelas pessoas, tomando as nossas dores, os nossos sofrimentos em nosso lugar, sendo castigado pelo próprio Deus, sendo abandonado pelo próprio Deus lá, mas porque ele estava carregando os nossos pecados e as nossas dores. E assim, as profecias se cumprem. Não todas. Não todas. Por quê? Porque ainda falta uma profecia se cumprir. Algumas, na realidade, mas com um objetivo só. E é isso que nós lembramos neste período de advento. Da primeira profecia que se cumpre quando Jesus se torna um ser humano, depois morre na cruz, ressuscita e sobe aos céus. Mas ele mesmo, o próprio Deus, diz que um dia ele voltará. E nós estamos esperando agora por esta profecia para se cumprir. Um dia Jesus voltará. E vocês podem ter certeza que isso vai acontecer. Porque Deus sempre cumpre aquilo que Ele promete. Deus sempre cumpre os seus objetivos. Diferentemente de mim ou de vocês, do ser humano, que às vezes a gente traça alguns objetivos, mas não consegue cumprir todos, Deus sempre cumpre aquilo que promete. Tem gente que diz que a única coisa certa no mundo é a morte. Eu digo que não. A única coisa certa é que um dia Jesus voltará. Porque Ele prometeu isso e Ele com certeza vai cumprir. Mas para isso nós temos que estar preparados. E por isso que o objetivo de vocês, quando vocês traçarem os seus objetivos, vocês podem traçar os objetivos que vocês quiserem para o ano de 2023. Mas não se esqueçam de traçar um objetivo principal, que está alinhado com o objetivo maior de Deus, que é o de salvar a todas as pessoas, de salvar a todos vocês, a mim. Não esqueçam de colocar dentro os objetivos de vocês de 2023, permanecerem na fé que vocês têm. Não esqueçam de colocar nos objetivos de 2023 uma maior comunhão com Deus. Por quê? Porque eu vejo que muitas pessoas, muitos cristãos estão afastados ou estão se afastando de Deus pouco a pouco. Muitos não estão mais lendo a Bíblia nas suas casas. Tracem como objetivo: eu vou ler a Bíblia todos os dias. A nossa igreja ajuda, através dos devocionários 5 minutos com Jesus, com meditações para todos os dias do ano. Não adianta somente eu ler a Bíblia por ler e não meditar o que está nela escrito. Tenham como objetivo para esse próximo ano se aproximarem mais de Deus, da sua palavra, lendo ela verdadeiramente. Como eu disse num dos últimos cultos, infelizmente, muitas casas, muitas famílias, a Bíblia está lá fechada e se você fizer assim, sai uma poeira de cima dela. Será que nós estamos alinhados com a missão de Deus? Será que nós estamos alinhados com o objetivo que Deus tem para nós, que é a salvação? Porque Deus envia o seu Filho,
Ele manda o seu Filho ao mundo para morrer por nós, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Esse é o objetivo de Deus. Você está alinhado realmente com esse objetivo? Ou só diz estar? Vem à igreja 1 ou 2 vezes por mês e diz assim, não, eu já cumpri minha parte. Eu não quero as pessoas somente para vir na igreja e dizer, não, eu fui lá para cumprir a agenda, vamos dizer assim. Não. Deus quer entrar no coração de vocês, Deus quer fazer morada na vida de vocês. Não só um dia por semana, mas todos os dias. É isso que é a mensagem do Natal. É a missão de Deus se cumprindo na vida de vocês, na casa de vocês. A igreja aqui é apenas um reflexo da vida de vocês. Mas Deus quer fazer morada lá no seu lar, na sua vida, no seu coração. Esse é o objetivo de Deus. E para isso Ele usa pessoas como Maria e José, que com certeza tiveram grandes dificuldades no meio da jornada. Vocês imaginem sendo o pai e mãe de Jesus, o Filho de Deus. Deus também quer usar a cada um de nós para cumprir a sua missão, o seu objetivo. E por isso Ele diz, antes de subir aos céus, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar tudo aquilo que eu tenho ordenado para vocês. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus diz, Emanuel, Deus conosco, eu estou com vocês sempre. Por isso, no ano de 2023, não desanimem. Fiquem firmes nesta fé, porque Deus, Jesus, está conosco. O objetivo de Deus se cumpre. E o objetivo final, que um dia chegará, não sei quando, a missão final, Deus estará conosco até lá. E esse é o meu desejo, que vocês coloquem também como meta, como objetivo de vocês, lerem mais a Bíblia, ativarem mais a fé de vocês, falarem com Deus em oração, porque nunca é demais ler a Bíblia, crescer na fé, vir na igreja, participar também dos grupos que nós temos. Às vezes nós precisamos dedicar mais tempo para Deus. Então coloquem lá no objetivo de vocês. Quero, 2023, dedicar mais tempo para Deus. Porque infelizmente, de vez em quando, a gente vê assim que as pessoas não estão se dedicando como poderiam para Deus. Estejam alinhados com o objetivo de Deus, de levar a fé, levar a sua salvação para todos. Deus cumpre aquilo que promete. Deus diz que estaria conosco e assim Ele vai estar. Por isso ele é chamado de Emanuel, o Deus que está conosco sempre. Eu sei que vocês vão ter dificuldades em 2023. Isso é normal, isso é do cristão. O cristão que não passa por dificuldades tem que ligar o alerta, né? Pois aquele que teme ao Senhor, esses é o que o diabo mais procura. Esse é aquele que ele quer mais afastar. Mas lembre-se, Deus estará contigo. Não somente em 2023, mas para sempre. Que Deus nos abençoe neste novo ano, para que a gente possa continuar com fé, com graça, dentro do objetivo da missão de Deus de salvar a todos nós, pobres pecadores, através de Jesus, o Emanuel, o Deus conosco. Amém.
Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal e o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.